O silêncio da morte é o mistério mais antigo da humanidade. Desde que o primeiro sopro de vida deixou o primeiro corpo na Terra, homens e mulheres de todas as eras se perguntaram a mesma coisa. Para onde vamos quando o coração para de bater? Existe um lugar de espera entre a luz da vida e a sombra da eternidade? As Escrituras nos revelam que o destino das almas não era um vazio absoluto, nem uma ausência de consciência. Havia um lugar guardado, um refúgio nas entranhas da terra, um compartimento onde os justos, desde os patriarcas até os profetas, aguardavam a promessa de algo maior. Hoje, vamos desvendar o enigma do seio de Abraão, um lugar que residia nas profundezas antes que o véu do templo se rasgasse e o caminho para o Pai fosse definitivamente aberto. Prepare sua mente para uma jornada que atravessa a fronteira entre o visível e o invisível, pois o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais passou pela mente humana, estava sendo preparado no silêncio daquele lugar. Imagine por um momento a escuridão absoluta. Não uma escuridão de ausência de luz, mas uma escuridão que possui peso, densidade e história. No Antigo Testamento, a concepção do destino pós-morte era referida como Sheol. O Sheol era o lugar dos mortos, a habitação das sombras, um destino comum compartilhado por todos, independentemente da conduta em vida. Era um lugar de isolamento, um poço profundo para onde todas as almas desciam. No entanto, as Escrituras sugerem que o Sheol não era um recinto uniforme. Havia divisões, camadas de realidade que escapam à nossa percepção comum. O rei Davi, o profeta Samuel e até mesmo o sofrido Jó, todos vislumbravam o Sheol como o ponto final da trajetória terrena. Mas será que o justo e o injusto habitariam o mesmo estado de espírito na eternidade? É aqui que o mistério se aprofunda. A resposta para esse enigma não nos foi dada através de grandes tratados teológicos, mas por meio de uma narrativa impactante contada pelo próprio Jesus. Em Lucas, capítulo 16, somos apresentados ao relato do rico e de Lázaro. Ali, Jesus levanta a cortina da realidade espiritual e nos mostra algo que chocou seus ouvintes. Ele fala de um abismo intransponível, uma grande separação que dividia o domínio dos mortos em dois lados distintos. De um lado, o tormento, do outro, um lugar de consolo, paz e descanso. Esse lugar de repouso, onde Lázaro, o mendigo, foi levado pelos anjos, é o que as Escrituras chamam de seio de Abraão. Por que este nome? Porque o peito do patriarca seria o destino final dos fiéis antes da cruz. Na cultura judaica, reclinar-se no seio de alguém em um banquete simbolizava intimidade, honra e proximidade. O seio de Abraão, portanto, não era apenas um lugar geográfico, era um estado de comunhão com o Pai da fé, um retiro onde aqueles que creram na promessa aguardavam a redenção final. Mas por que esse lugar era necessário? Por que Deus não permitiu que os justos fossem diretamente à presença do Pai após a morte, antes da vinda de Jesus? A resposta reside na natureza da justiça e da expiação. Antes do sacrifício perfeito de Cristo no Calvário, o pecado humano não havia sido cancelado, mantendo os homens afastados da glória absoluta de Deus. O seio de Abraão funcionava como um santuário de esperança, um lugar onde a chama da fé era mantida acesa, protegida das trevas do Sheol, até que o preço fosse pago. Era uma sala de espera estratégica, uma antecâmara da eternidade, onde as almas, purificadas pela fé, descansavam na certeza de que a promessa de um libertador não era uma ilusão, mas um evento marcado na cronologia divina. Pense na agonia e na expectativa daqueles que ali residiam. Eles viveram sem ver a plenitude do que Deus havia prometido, mas morreram acreditando. Eles foram peregrinos na terra, buscando uma pátria diferente,
uma cidade cujos fundamentos não foram feitos por mãos humanas. O seio de Abraão era o reconhecimento dessa fidelidade. Era o lugar onde o tempo perdia o seu sentido linear e se transformava em uma espera paciente e serena. Lázaro, ali reclinado, não sentia mais a fome ou as feridas que marcaram seus dias na terra. O conforto que ele experimentava era um reflexo da fidelidade de Deus para com aqueles que o buscam, mesmo em meio às maiores adversidades. Mas o mistério não termina na espera. O mistério atinge seu clímax em um evento que abalou as fundações da terra e do submundo. Quando Jesus expirou na cruz, ele não foi apenas para um túmulo de pedra cortado na rocha. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele foi ao Sheol. E por que ele desceu? Para proclamar a vitória. Aquele que era a luz do mundo entrou na escuridão para dizer que a morte não tinha mais a última palavra. Naquele momento, as fronteiras foram rompidas. O seio de Abraão, por séculos um lugar de espera, tornou-se o palco do maior resgate da história. Ao ressuscitar Jesus, o primogênito dos mortos, abriu as portas daquele lugar. Ele não saiu de lá sozinho. Ele resgatou aqueles que haviam confiado na promessa, levando-os consigo para a glória. Ao ascender aos céus, Jesus mudou a geografia espiritual da eternidade. O seio de Abraão, como lugar de espera, foi esvaziado. O caminho para o Pai, antes restrito aos rituais e à espera no Sheol, estava agora aberto. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer, com absoluta convicção, que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Não há mais um lugar de espera nas entranhas da terra para os que morrem em Cristo. A barreira foi derrubada. O sacrifício de Jesus foi tão absoluto que a morte perdeu o seu poder de retenção. O mistério do seio de Abraão nos ensina, acima de tudo, sobre a natureza de um Deus que nunca esquece os seus. Mesmo em tempos de sombra, mesmo quando o mundo parecia esquecido pela luz, Deus mantinha um lugar de honra para aqueles que permaneceram fiéis. Isso nos traz uma reflexão poderosa para os dias de hoje. Para fortalecer ainda mais nossa comunidade, escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal Sinais e Revelações, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar novos públicos e mantém este trabalho vivo. Vivemos tempos onde o futuro parece incerto, onde as profecias se cumprem diante dos nossos olhos com uma velocidade que nos deixa atordoados. Olhamos para os sinais nos céus, para as guerras, para a angústia das nações e nos perguntamos sobre o nosso próprio destino. Mas o estudo do seio de Abraão nos garante algo fundamental. Deus é o Senhor da história, tanto deste lado quanto do outro lado da eternidade. A nossa fé não é uma aposta, é uma conexão com aquele que subiu aos céus e preparou um lugar para nós, não mais em um Sheol, mas na casa do Pai, onde há muitas moradas. A história de Lázaro e do rico nos alerta, porém, para a urgência da decisão. A separação que existia no domínio dos mortos antes da cruz, agora é uma separação de destino, baseada na escolha que fazemos enquanto ainda temos fôlego. Muitos buscam respostas em filosofias modernas ou em teorias que tentam diminuir a gravidade da existência eterna, mas a Bíblia mantém seu tom solene. O homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. A boa notícia, o evangelho que ecoa desde os tempos de Abraão até hoje, é que esse juízo foi antecipado na pessoa de Jesus Cristo. Ele levou sobre si o nosso castigo. Ele desceu às profundezas para que não precisássemos temer o que acontece depois que o último suspiro abandona os lábios.
O seio de Abraão é o lembrete histórico de que Deus honra a fé. E Jesus é a garantia eterna de que essa fé tem um destino glorioso. A pergunta que resta não é mais sobre para onde vamos, mas sobre em quem confiamos. Você já sentiu em algum momento de silêncio a brevidade desta vida? Aquele peso no peito ao perceber que o tempo é apenas um sopro? É exatamente nessas horas que o Espírito Santo nos convida a olhar além da superfície. O mistério do seio de Abraão revela uma estrutura de mundo que a maioria ignora, focada apenas nas coisas que podem ser tocadas e medidas. Mas a realidade é muito mais vasta. Existe uma dimensão espiritual operando sob a nossa realidade. Um plano de redenção que começou antes da fundação do mundo e que envolve cada um de nós hoje. Quando estudamos as Escrituras, não estamos apenas lendo textos antigos. Estamos lendo o mapa da nossa própria existência, a planta baixa do que Deus tem preparado. Ao olharmos para os sinais dos últimos tempos, vemos um cenário de preparação. Assim como as almas no seio de Abraão aguardavam a plenitude do tempo, nós vivemos em um tempo de espera pela consumação final de todas as coisas. A história é cíclica, no sentido de que Deus sempre cumpre o que promete, mas é linear em sua direção para o retorno do Rei. Cada evento que presenciamos hoje, cada conflito, cada movimento das nações, é um compasso que nos aproxima do final do capítulo da história humana, conforme a conhecemos. E nesta jornada, a nossa fé deve ser o nosso ancoradouro. Não uma fé cega, mas uma fé fundamentada no conhecimento profundo da palavra, na compreensão desses mistérios que Deus, em sua infinita misericórdia, escolheu nos revelar através das páginas da Bíblia. Sabe, é fascinante perceber como as peças se encaixam. Desde as promessas feitas a Abraão, o pai da fé, até o momento em que Jesus se torna o mediador de uma nova aliança, vemos um fio condutor de amor e justiça. O seio de Abraão, que um dia foi um lugar de consolo reservado, hoje é um testemunho da fidelidade de Deus, que não abandona seus servos. Aquele lugar de espera nos ensina que o silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o tempo de preparação para algo que nossos olhos ainda não podem ver, mas que Ele já desenhou na eternidade. E se Ele cuidou de Lázaro, se Ele cuidou dos patriarcas dentro da escuridão do Sheol, o que Ele não fará por você, que vive na era da graça e da revelação plena? A Bíblia diz que o que estamos vivendo agora é apenas a preparação para a glória que há de ser revelada. As dificuldades, as perdas, as incertezas deste mundo são apenas passageiras, como o sono que precede o despertar. A mensagem central que atravessa este estudo é clara. A morte não é o fim, é apenas uma mudança de estado, uma transição que, para aquele que está em Cristo, é mediada pela presença do próprio Salvador. Não precisamos mais temer o abismo foi vencido pela cruz. O que antes era uma esperança distante de um lugar de descanso, tornou-se a promessa imediata de estar no paraíso com o Senhor. Esta é a mensagem que precisamos carregar, que precisamos meditar e que precisamos compartilhar com todos aqueles que ainda buscam desesperadamente por um sentido para a vida. Talvez você esteja se perguntando: como posso ter essa certeza? Como posso saber que meu destino está seguro nas mãos de Deus? O segredo está na simplicidade do Evangelho. Não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Ele fez. O seio de Abraão era a prova de que a justiça de Deus exigia um pagamento, e quando Jesus disse "está consumado", Ele estava declarando que esse pagamento havia sido feito em sua totalidade. Agora, o caminho é aberto, o véu é rasgado e a comunhão com o Pai é restaurada. A fé que antes era uma expectativa olhando para frente, agora é uma realidade olhando para trás, para a cruz e para frente, para a volta de Jesus. É uma fé viva, dinâmica e transformadora.
À medida que avançamos, mantenha seu coração atento. O mundo pode oferecer distrações, pode tentar convencer você de que estas histórias são apenas contos antigos, mas o impacto emocional e espiritual de compreender o plano de Deus é algo que muda a forma como você encara cada novo dia. Quando você entende que a eternidade é real, que o destino das almas é uma realidade tratada com seriedade pelo Criador, as prioridades mudam. A pressa diminui, a ansiedade perde o seu poder e a paz, que excede todo o entendimento, começa a governar o seu coração. Você passa a ver as notícias não como fatos isolados, mas como parte de um grande cenário profético que caminha em direção ao seu ápice. Lembre-se sempre de que a Bíblia não é um livro de enigmas para frustrar, mas um tesouro de sabedoria para nos guiar. Cada história, cada personagem, cada conceito, como o seio de Abraão, foi colocado lá para nos revelar o caráter de Deus. Ele é justo, ele é misericordioso, ele é fiel, ele não esquece o justo, ele não ignora o sofrimento daqueles que o amam. O seio de Abraão foi, por tanto tempo, o testemunho silencioso de que Deus mantém a sua palavra, de que ele guarda os seus próprios. E hoje, essa mesma fidelidade está disponível para você. Que este estudo tenha aberto uma porta na sua percepção, permitindo que você enxergue a profundidade da palavra de Deus sob uma nova luz, uma luz que não se apaga, que brilha mais forte quanto mais escura se torna a noite. A jornada do entendimento bíblico é contínua e, por isso, precisamos estar sempre mergulhados na leitura, na oração e na comunhão com outros que também buscam a verdade. O conhecimento transforma, mas a obediência e a fé dão vida a esse conhecimento. Que este momento de reflexão tenha sido apenas o início de uma exploração mais profunda que você fará por conta própria. Abra sua Bíblia, leia os Evangelhos, peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento. As respostas que você busca, os mistérios que te intrigam, tudo está lá, esperando para ser revelado. O Senhor tem muito mais para te mostrar, muito mais para te ensinar sobre a eternidade e sobre o lugar que Ele reservou para você. Estamos vivendo tempos cruciais. Os sinais estão na mesa, a profecia se desenrola diante de nós e a oportunidade de compartilhar essa verdade é agora. Não guarde para si o que você acaba de aprender. Seja um instrumento de luz, levando a mensagem da esperança e da redenção para os que caminham em dúvida. A história que contamos hoje sobre o seio de Abraão é apenas um fragmento do mosaico grandioso que é o plano de Deus. Há tanto mais para descobrir, tantos outros mistérios esperando para serem decifrados à luz da verdade. Se você sente que esta jornada de conhecimento bíblico e revelação espiritual faz sentido para a sua vida, se você deseja continuar explorando esses enigmas e fortalecendo sua fé com conteúdos que mergulham fundo na palavra de Deus, não perca o próximo vídeo do nosso canal. Estamos aqui para ajudar você a conectar o passado, o presente e o futuro através das lentes da profecia e do ensino bíblico firme. Deixe o seu like, se inscreva no canal Sinais e Revelações. Ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado. E venha fazer parte desta comunidade que busca, acima de tudo, a sabedoria que vem do alto. Sua jornada de descoberta espiritual está apenas começando e nós queremos caminhar ao seu lado. Até a próxima. E que a paz que vem de Deus guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.